Olá, que bom podermos estarmos mais uma vez, né, nos reunimos, dando continuidade aos nossos estudos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma formação do Programa de Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre Teoria e a Prática, que discutirá nessa formação o tema O Jogo na Educação Infantil. Essa formação foi elaborada pela equipe da Gerência da Educação Infantil da CEMED. Essa formação será apresentada por mim, Regina, pelo meu colega Felipe, que atualmente fazemos parte da equipe da Gerência da Educação Infantil. Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, executado pela Superintendência de Gestões e Políticas Educacionais, a SUPED. Para a realização desse evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia, que sem eles, não sei o que seria de nós, né? Tecnologia de Educação de Campo Grande também, da Educação Especial, né? E agradecemos também nossas secretárias, professora Elza Soraya, o nosso superintendente, professor Valdir Leonel, e a nossa gerente Bel Corrêa, que está sempre nos apoiando, sempre do nosso lado, para que nós possamos tentar fazer o melhor possível, né, nesse momento em que os professores param para fazer uma reflexão, para estudar um pouquinho, para poder melhorar nossas práticas. Muito obrigada, tradutores e intérpretes Cláudia, Fabiane e Josiane. Né? No momento agora nós estamos ali com a Cláudia. Essa formação ela destina-se aos profissionais da educação infantil que atuam com as crianças do grupo 1 ao grupo 5. Nós vamos lembrar, e já logo no começo a gente começa a envolver no assunto e pode esquecer, que finalizando esse vídeo, que eu e o Felipe estaremos apresentando, a formação continuará, né, com mais atividades nesse ambiente do Moodle, né? Dentre elas, nós vamos ter um fórum. E é nesse momento que nós poderemos trocar ideias, compartilhar experiências, fotos, colaborando com a construção de ser professor. Então, a gente fica assim, muito ansioso desse momento do fórum, porque é um momento que a gente vê um pouquinho o trabalho do professor, é um momento que vocês acabam mandando para a gente, né, algo que vocês já estão fazendo, ou algo que pensaram fazer depois dos estudos. Então, vai ser um momento muito rico. Para o nosso trabalho também, nós contamos com a parceria de algumas EMEIs, né? E a sua equipe, claro, por meio de fotos que enviaram para nós, por meio de vídeos, por meio de uma professora que vai dar um relato. Nós vamos ter uma convidada especial também, a psicóloga Eneida Maciel Chama. Então, assim, a nossa gratidão, e quando a gente fala gratidão, é pela equipe toda, tá? A EMEI, quando a gente fala de EMEI, é a equipe toda, porque o trabalho só é possível quando tem a equipe toda reunida. Então, dando início à nossa live, vou passar a fala para o Felipe, que vai apresentar aí de novo o tema do nosso jogo. Mas antes um pouquinho, deixa eu falar por que nós escolhemos esse tema, né? O maior motivo de nós escolhermos esse tema é porque nossa concepção enquanto equipe, né, é que o jogo, ele é um recurso muito importante no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Né? Não somos só nós que falamos isso, muitos estudiosos colocam os nossos documentos, todos que referendam a educação infantil, referencial nacional, BNCC, inclusive o referencial nacional propõe que jogos sejam construídos. Né? Então, ele traz o jogo como um recurso muito importante e ele está totalmente adequado aos eixos que norteiam a educação infantil, que são as interações e a brincadeira. Né? O jogo ele tem tudo a ver com interação e tem tudo a ver com brincadeira. O jogo a principal característica do jogo é o lúdico, né? O jogo como uma ação humana, como uma ação de função social. E uma das características principais da criança também é o lúdico. Então, assim, o jogo é um tema bem favorável, né, para as nossas práticas pedagógicas. Nós vamos discutir um pouco do jogo
como um conceito, como uma ação humana, função social, para depois nós transportarmos esse jogo para a escola, para o ensino. Então, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é o jogo e depois trazer o jogo na educação infantil para ver como que ele se manifesta nas diferentes idades, a qual é essa que nós trabalhamos, que é de 0 a 6 anos. Tá? Então, esse vai ser o corpo do nosso trabalho de hoje. Tá? Nós vamos pensar isso aí. Então, assim, articular teoria, uma teoria sólida, não que nós saibamos tudo, né? É só um pontapé inicial, porque o estudo ele é individual, né? As reflexões elas são pessoais. A gente dá o pontapé inicial e vocês têm que continuar o percurso do estudo. Então, para fazer essa articulação entre teoria e prática, nós precisamos ter uma teoria sólida. Podemos articular com nossos saberes empíricos, né, que são nossas vivências consistentes, né, para poder fazermos essas reflexões e mudarmos a nossa prática, melhorarmos a nossa prática, tá? Então, dando início, Felipe com os nossos slides, vamos discorrer um pouquinho aí sobre o nosso tema escolhido. Sou o professor Felipe Augusto, técnico na gerência da educação infantil, juntamente com a Regina. Vamos trazer um pouquinho do nosso conhecimento sobre o jogo na educação infantil. Esperamos que a gente consiga trazer esse conhecimento para vocês, tá? Coloca o primeiro slide para mim, fazendo favor. Nosso tema é o jogo na educação infantil. Pode passar. Aqui são agradecer as nossas chefias, o nosso prefeito, Marcos Marcelo Tradi, nossa vice-prefeita Adriane Lopes, nossa secretária de Educação, a professora Elza Fernandes, nossa secretária adjunta de Educação, a professora Soraya Inácio Campos, o nosso superintendente de gestões das políticas educacionais, professor Valdir Leonel, e a nossa gerente da educação infantil, a professora Bel Corrêa. Pode passar. Bacana. Como a Regina falou, uma outra relevância que nos fez pensar nesse tema para vocês foi as visitas que nós fizemos nas unidades nesses tempos de pandemia, né, em que as crianças não estavam tudo parado, só que as assistentes de educação infantil têm um papel muito importante dentro das unidades. Elas estavam presentes, trabalhando, construindo materiais alternativos para essas crianças. Então, elas fizeram um trabalho de muita excelência, um trabalho grandioso, e nas visitas que nós fizemos, nós observamos isso, né? Conforme eu tinha falado com a Regina, juntamente com a equipe das unidades, os professores, coordenadores, que deram todo esse suporte para essas meninas e meninos que trabalham de assistente de educação infantil. Então, nós queríamos aqui parabenizar também, que o trabalho de vocês é de excelência, vocês estão de parabéns com tudo que nós vimos dentro das unidades, nesse tempo que estavam sem as crianças, tá bom? Isso mesmo. Pode passar. É isso mesmo, Felipe. E isso nos motivou. A gente já estava pensando em conversar sobre o jogo, e aí quando nós vimos esses materiais, uma vez até numa sala que eu entrei de grupo 1, eu fiquei encantada. É que eu não achei mais as fotos, né? Mas tinha vários jogos, tanto do grupo 1, grupo 2, e não foi só uma e-mail, não, foram outras e-mails que a gente ia passando, né? E dava gosto de ver. Eu falei, então agora vai casar bem com o tema que nós escolhemos, que agora vamos usar, né, esses materiais, certo? Então, como eu tinha dito inicialmente, primeiro nós vamos falar sobre o jogo pelo jogo. Quem que aqui nunca jogou? Será que tem alguém aqui que nunca jogou? Vamos lembrar de uns jogos aí. Se eu esquecer, o Felipe pode me ajudar. Pega a vareta. Jogo da vida. Banco imobiliário. Jogo de tabuleiro. Bozó. Baralho. Dominó. Carta. Stop. Lembra da pandemia? Eu achei muito legal quando o prefeito falou assim, vamos ficar em casa, gente, vamos jogar stop. Falei, gente, eu não lembrava do stop. Aí eu ensinei o meu filho e minha sobrinha a jogar stop, eles amaram. Queimada, bandeirinha, da sua época, Felipe, todos esses jogos aí, ó. Betis. Detetive, ladrão, polícia, tinha umas brincadeiras muito legais. Mas isso aí é para dizer que o jogo
ele faz parte da nossa vida. O jogo, ele é uma função social. Ele é uma ação humana, né? E aí, quando a gente tenta conceituar o jogo, bom, o jogo é isso. Vários autores empreenderam esforços em busca de apresentar uma definição do termo jogo. Pode passar. No próximo slide, nós vamos ver que nós buscamos, tivemos alguns subsídios, fizemos leituras, certo? Mas quem somos nós para tentar achar um conceito do que é o jogo, se os próprios autores não definem o jogo, uma definição certa? Pode passar, por favor. Por que que isso acontece? De não ter um conceito único, de ter um conceito definido. No próximo slide, a Kishimoto vai nos dizer um dos motivos que é difícil conceituar o jogo, porque a variedade de fenômenos considerados jogo mostra a complexidade da tarefa de defini-lo. Por que que isso acontece? Porque depende da cultura, do tempo, do espaço. Tem conduta que em uma cultura é jogo, tem conduta que em outra cultura não é jogo. Um exemplo, o arco e flecha. O arco e flecha. Para uma cultura, ele é um jogo, para uma outra cultura, ele é para sobrevivência, para caçar. Né? Então, dependendo de como é abordado o jogo, e ele ainda é abordado na psicologia, na filosofia, na sociologia. Então, fica assim, é complicado falar assim, jogo é isso e pronto. Um outro motivo que Kishimoto nos apresenta tão bem por que é difícil conceituar o jogo? Porque ele é um processo de conceituação também que se dá pela estreita relação entre o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Ela ainda coloca que no Brasil ainda tem poucos estudos para isso. A grosso modo, o brinquedo seria o objeto, o jogo a ação da criança, a brincadeira a ação da criança e o jogo seriam as regras. Mas isso falando de uma forma bem assim, sem muita propriedade. Então, ele tem uma relação muito estreita. Então, mais um motivo para nós não conseguirmos assim ter um conceito definido do que é o jogo. Aí, no próximo slide, nós vamos ver uma definição, um questionamento, falando assim. Já que considerando que esse jogo se apresenta com trajes tão diferentes no tempo e no espaço, tem-se uma questão que foi objeto de discussão de vários autores. Bom, se não se pode fechar um conceito único do jogo, haveria um conceito que pudesse reunir o que há de similar nas diferentes manifestações do jogo? O próximo. Então, não veio de nós assim tentarmos falar jogo, é isso, conceituar, a gente tenta caracterizar, ver quais são as características deste jogo diante de alguns autores. Por exemplo, o jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária exercida dentro de limites de tempo e de espaço, segundo certas regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim mesmo. Então, ele é uma atividade principalmente voluntária. Para ele ser jogo, a pessoa tem que querer jogar, certo? Próximo. Acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. A gente sai do real, a gente sai da vida, a gente sai do trabalho, a gente sai do estudo. O jogo é para divertir. Tem momentos de alegria, mas também tem momentos de tensão. Então, isso é uma característica do jogo. Pode passar, por favor. Aí, nós trouxemos o Huizinga de um termo que ele fala, ainda não com um conceito fechado, certo? Ele nos fala que o jogo é uma função da vida, mas não há uma definição exata em termos biológicos, lógicos ou estéticos, e que temos que limitarmos a descrever suas principais características. É aonde nós queremos chegar. Nós não vamos, então, definir o jogo é isso,
mas nós podemos falar sobre algumas características que levam a identificar o jogo. Mas não somos eu e o Felipe, são características que alguns autores trouxeram e aí eles bateram entre si, né? Bom, esse autor falou a mesma coisa que esse, que esse, que esse. Então, o que a Kishimoto fez? Ela reuniu. O que ficou assim parecido para nós podermos falar quais são as principais características do jogo. Próximo. Próximo slide. Aí, partindo desse contexto, o que o Huizinga fala, né, na concepção dele, que a primeira característica do autor é a do jogo ser uma atividade livre. Foi o que a gente falou, você tem que querer jogar, né? A segunda é de ser uma atividade que permite evadir da vida real. Você esquece o que você está passando, você esquece seus problemas, você esquece aquela coisa de ter que cumprir uma tarefa, de ter que ter um fim. Você sai da vida real, você evade. E a terceira é a existência de regras, embora com duração e espaço limitados. Próximo. No próximo slide, então, o que nós podemos pensar? Que dessa forma, embora os autores que tratam desse tema apresentam algumas abordagens diferentes, então, alguns buscaram refletir sobre componentes básicos, que é o que nós já falamos do jogo, para ver o que tem de comum, né, entre o que eles abordam e a todo e qualquer jogo. Vamos ver quais são essas características. Vamos lá. A liberdade de ação do jogador ou o caráter voluntário e episódico da ação lúdica. O jogo não tem uma finalidade ligada a um trabalho útil, uma produção de riquezas culturais. Ele vem para uma satisfação, um prazer, uma alegria, por isso que fala que é lúdico, né? Até na segunda característica fala o prazer ou o desprazer, que o Vygotsky fala muito, porque às vezes quando perde, né, a gente fica com um pouquinho de raiva. Então, às vezes, ele pode dar um desprazer também. O não sério, o efeito positivo. As regras, né, os jogos têm regras. A relevância do processo de brincar, que é o caráter improdutivo. Você não tem que produzir nada, você tem que jogar, né? E a incerteza dos resultados. A não lateralidade ou a representação da realidade, a imaginação e a contextualização no tempo e no espaço. Você não visa criar um produto final, né? Você pode se distanciar da realidade, você pode se evadir da sua realidade, você pode entrar no mundo de uma imaginação, né? Ou seja, a parte lúdica, que é a parte mais gostosa, né? Então, a principal característica do jogo é o lúdico, é essa alegria, essa vontade de sair da vida real para ir para o imaginário que todo ser humano precisa, né? Pode passar, por favor. Aí vem aquela questão. Bom, então tá. Então, o jogo tem essas suas características, certo? Ele tem que ter o lúdico, tem as regras, tem que ser voluntário, você tem que querer jogar. Mas e aí na escola? Como é que faz quando você quer trazer o jogo para a escola? Porque a partir do momento que a gente coloca ele da escola, e vamos falar para as crianças, agora nós vamos falar bem da educação infantil mesmo, né? Vamos jogar tal jogo. Ele está sendo voluntário? Já não, né? Então ele já perde um pouquinho a característica do jogo. Que a criança às vezes não escolheu aquele jogo, mas a gente quer trazer porque a gente tem um objetivo, certo? Então, nós temos que tentar achar um equilíbrio entre essas duas funções do jogo. O jogo, que é o jogo pelo jogo, e o jogo como um recurso, né, de ensino, que a gente quer usar para alguma aprendizagem. Então, a importância de transportar o jogo para o campo do processo de ensino e de aprendizagem, potencializando a construção do conhecimento. Com isso, para o jogo poder se enquadrar na dimensão educativa, as situações lúdicas devem ser intencionalmente criadas pelos adultos
com o objetivo de estimular determinadas aprendizagens. O que é assim, o mais essencial de tudo isso? O lúdico. Para o jogo não perder a função dele de jogo, não pode se perder o lúdico. Por mais que você traga o jogo, eu quero esse objetivo, eu vou jogar isso, eu quero que as crianças aprendam isso. Mas a forma como que vai ser feito, que vai ser o diferencial. Senão o jogo ele fica só como um recurso didático, pedagógico, e ele perde muito a sua característica, né? Então a gente tem que tentar achar esse equilíbrio. O próximo. Então, o que o Kishimoto nos traz mais uma vez? Tal colocação se constitui em duas funções do jogo na educação infantil. Ele tem função lúdica, né, e tem a função educativa. E o equilíbrio entre as duas funções, que é o objetivo do jogo educativo. Se você preocupar só com o lúdico, você foge do ensino. Se você se preocupar só com o ensino e não potencializar o lúdico, você está usando o jogo só para ensino. Então, tentar achar esse equilíbrio para o jogo não perder todas as suas características. Vamos lá. Aí, nós tentamos assim, né? De uma forma bem rápida mesmo. Falar um pouquinho sobre o que é o jogo, né? Como que a gente traz esse jogo para dentro da escola, que é não perdendo esse lúdico. E a gente quer falar um pouquinho agora como que esse jogo se manifesta para os bebês. Como que ele se manifesta para crianças tão pequenas? Como que ele se manifesta para crianças pequenas? Então, a Kishimoto trouxe o Piaget classificando 3 sucessivos sistemas de jogo. E nós queremos aqui enfatizar que nós não acreditamos em caixinhas, né? Bom, aqui todas as crianças de 1 ano são assim, todas de 2 são assim, todas de 3 são assim. Mas nós sabemos que tem um percurso, conforme as experiências, elas têm um percurso aí. Pode ser que uma criança de 1 esteja numa fase, 2 anos esteja na mesma fase que a de 1, mas se a gente poder entender mais ou menos essa forma, como que o jogo vai se dando a cada faixa etária, a Kishimoto trouxe, né, a forma como o Piaget coloca esses 3 jogos, que é o jogo de exercício, que vai entrar o sensório motor e o de construção, o jogo simbólico, que alguns outros chamam de faz de conta, jogos de papéis, os jogos de regras, que alguns autores chamam de jogos de mesa, né? Às vezes usa outras nomenclaturas. E aí nós vamos agora conversar um pouquinho sobre como que é esse jogo nesse percurso do bebê até os 6 anos. E quem agora vai falar dos bebês é o Felipe, né? Porque o Felipe, além de pedagogo, professor de educação física, já trabalhou em EMEI. A gente fala assim, é professor que já sentou no chão, que já esteve ali, tem experiência, já teve contato com os bebês. Então, ele vai falar um pouquinho sobre esse jogo de exercício, sobre o papel do professor, sobre planejamento, como que esse jogo se manifesta com os bebês. Agora é com o Felipe. Exatamente, Regina. Próximo slide. Pode passar, fazendo favor. Como você havia falado, né, no jogo de exercício agora que entra a parte sensório motor, né, e os jogos de construção da criança, que representa a forma inicial do jogo da criança, ou seja, é o momento em que a criança tem que aprender, ela tem que conhecer os vários tipos de jogos, ela tem que conhecer as formas de se expressar através dessas atividades, né, o conhecimento, né, o prazer na criança é funcional, é por puro prazer que a criança está executando aquela atividade, aquele jogo. Então não tem um objetivo final, como você tinha falado. A criança necessita passar por essa fase para que ela sinta o prazer de estar fazendo aquele jogo, aquela atividade. E expressa-se por meio de infinitas repetições e exploração dos esquemas de ações, caracterizando o período sensório-motor. Ou seja, a criança ela tem que repetir essas ações. É repetindo com que ela tem o prazer em estar realizando essa atividade. Né? Vai repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e é através disso que faz com que ela sinta o prazer. Tá?
Então, essa fase é muito importante. A criança necessita passar por essa experiência. Pode passar Mas para mim, nesse fazendo momento favor. eles não têm preocupação com nada, né, Fê? Eles querem Exatamente. ter prazer, experimentar, experimentar, experimentar. Repetir, experimentar. Então, é nessa fase que eles têm que dar essa continuidade, né? Em torno de 1 ano, esses exercícios práticos por mero prazer diminuem a importância, ou seja, a partir do momento que a criança vê que ela já consegue trabalhar a parte sensória-motor em relação a montar, em relação a empilhar, né? Ela já passou daquela fase de prazer, de experimentação, de repetição, ela passa a ter a vontade em estar realizando os jogos de construção, né? Começa a transformar em combinações de ações e com metas para si. Esses jogos de exercício passam a adquirir regras explícitas. Então não vai ser mais por puro prazer. Ela vai ter a preocupação, Rê, em estar empilhando, em estar montando, em estar articulando juntamente com outra criança ou juntamente com outro adulto, né? Então o professor também, ele tem que dar essa autonomia, ele tem que dar essa liberdade para essa criança. Nos planejamentos, o professor tem que ter esse feeling, né? Para estar apresentando para a criança esses tipos de ações, né? Esses jogos e essas atividades. São assim transformados em jogos de construções. Pode passar para mim, fazendo favor. Olha que bacana nessa imagem que a gente pode observar, que são brinquedos não estruturados, né? Que a criança, ela joga por puro prazer, né? Tem diversas opções, ela tem diversas formas de estar brincando, ó. Nessa primeira imagem mesmo, tem onde apertar, tem onde apertar a luzinha, mas a criança, ela não quer, ela quer subir, ela quer cair, ela quer passar por baixo. Então, é o momento dela, é a forma com que ela vai aprender, a forma com que ela vai verificar como que ela consegue ter o prazer em relação a esse jogo não estruturado, né? O A segunda imagem é a Felipe mesma até coisa. brincou, né, Fê? Que ele falou assim, essa criança aí tá querendo cair, dá trabalho para professor, isso sim. Exatamente. Eu Mas falei, é a isso forma mesmo. de É o prazer. jogo, é estruturado, Fê, estruturado, né? Porque ele, Isso, jogo estruturado. É a eu forma ri com que tanto ela... que o Felipe falou assim, ele não quer brincar, ele quer subir, bater a cabeça para dar trabalho para o professor. Exatamente, é a forma com que ela sente prazer. É a descoberta da criança. Ela quer passar por baixo, ela quer subir, ela quer jogar no chão. Então, é a forma com que ela aprende, é o conhecimento dela, é esse daí. Igual na segunda imagem também, né? A criança, ela está começando a despertar a imaginação em apertar os botões. Ela já ela vai querer pegar, vai querer jogar no chão, mas é a forma com que ela quer utilizar esse jogo estruturado. Tá? Pode passar para mim. E nesse ambiente aí, Felipe, só um pouquinho, ela tem outras opções, né? Porque é um lugar de faz de conta. Mas ela não tem interesse, né? Não tem interesse de pegar lá a boneca, a panelinha, de carrinho, não tem interesse nenhum. O interesse, se essa criança levantar daí, vai ser de subir em cima do fogão, de virar tudo que tem que ver pela frente para poder sentir o barulho, né? Porque eles precisam sentir. Eles têm que pegar, eles têm que pôr na boca, eles têm que bater, eles têm que sentir. Por isso que fala que é o sensório motor, né? Pode passar. Aqui nessa segunda imagem, ela já começa a tentar entender que ela tem mais alguma outra forma de brincar. A criança, ela já está preocupada em colocar o canudinho dentro dos buracos feitos pelo professor, né, pelo adulto. Então, aqui ela já começa a entender que ela tem outras formas de brincar também, né? Não deixando o prazer de lado, que ela simplesmente pode tirar tudo isso daí, pode jogar de lado, jogar no chão, jogar na cabeça do colega que estiver do lado, é a forma com que ela vai brincar. Tá bom? No começo eles fazem isso mesmo, ele bate no outro, né? Bate na parede, na cabeça, joga no colega. Aí depois eles começam a perder o interesse, e aí o que está acontecendo aqui? Ele está desenvolvendo o intelectual, a criança está pensando, né? Por isso que é importante ela ter esses momentos de experiência, né? Pode passar. Olha que bacana aqui. A gente já pode observar que são outras formas de exploração, né? Com o contato com o meio ambiente. A criança, ela está brincando na areia,
né? Então já é uma outra forma dela explorar. Ela está brincando com a folha da árvore, ela pode brincar com as pedras, ela é uma forma dela conhecer o mundo através dos elementos da natureza. Então, através da areia, através da massinha, através da meleca que eles gostam, né? Então, é outra forma de conhecimento para essas crianças, né? Outra forma que o professor transmitiu para elas de estarem também, né, aprendendo e conhecendo através dos elementos da natureza. Né? E a gente vê aí no parque, Fê, as crianças maiores, elas já querem montar alguma coisa, né? Se a gente Isso, joga uma exatamente. água, eles querem fazer castelo, mas os pequenininhos, eles querem mesmo pegar e encher o corpo de areia e também jogar no outro, né? Eles Jogar no adoram. colega, jogar na cabecinha bem do dentro do colega. olho, assim. Porque eles precisam sentir, né? Aí por isso que põe na boca a terra, põe no corpo todo, porque eles estão nesse momento de sentir. Eles aprendem pegando, passando no corpo, né? Exatamente, é o momento de descoberta da criança. Então a descoberta dele vai ser essa, o prazer dele vai ser isso. Pode legal. passar. Aqui nós já podemos observar a interação da criança com o adulto, com o professor. Então, a criança ela pode estar junto com outra criança, ela pode, né, ter descobertas com outras crianças, com outras crianças e com o adulto, né? No caso aqui é a Regina, gente. A Regina estava em sala de aula, tá? Achei muito bacana a imagem. Era a coordenação, Fê. Isso, estava na coordenação. Ela estava com as crianças com pé de amora, então ela estava tirando, umas queriam comer, outras acharam azeiras, fizeram cara feia, outras nem queriam pegar, né? Então é a forma com que eles, né, conseguem se expressar através da interação com o adulto. Pode passar, por favor. Tá, eu amo essa. Aqui, olha, essa imagem aqui me representa muito, porque eu acho muito interessante. Né? Aqui, olha o ambiente que a professora preparou. Ela está sentada vamos colocar aqui, um tapete de bolinhas, né? E mexendo com a farinha. Tem crianças que não... Tem uma de pé aqui que não quis nem chegar perto porque ela não gostou, a outra já quis colocar o rostinho dentro, o outro já colocou a mão e jogou para o alto, né? Na cabeça da amiguinha que está aí na frente. Então, é a forma com que ela está explorando, né? Com outros tipos de materiais também. Muito bacana. Então, o professor ele tem que entender o seguinte, a criança que às vezes não quer brincar, não quis mexer e tudo mais, tem que ter paciência. Aos poucos, o professor tem que estar apresentando para essa criança, tem que ter muita paciência, colocar isso no planejamento, porque a criança ela necessita passar por essa fase. Né? Então, o professor ele tem que sentar com ela, ir apresentando aos poucos, dando outras oportunidades, né, para que ela consiga também se interar com as outras crianças e participar desses jogos, dessas atividades. Tá? Fê, tem que ter continuidade, não é uma vez só que faz, né? Isso aí é o processo do ano todo. Exatamente. Aí o papel bolha, né, que ela colocou para eles. Papel bolha, um tapete de papel bolha, muito interessante. Que é uma textura diferente. Então, são experiências, né? Bastante oportunidade, experiências diferentes. Tem um que quase entrou dentro da bacia, né? O outro jogou na cabeça da colega da frente. Agora a gente não sabe se foi ele ou se foi ela mesma, né? Que jogou ela nela mesmo, né? Pode passar. Olha que bacana. Aqui a gente já pode perceber o quê? Que a criança ela já está preocupada em construir. Ela já não tem aquela preocupação de jogar, né? De jogar no colega, ele já está pensando em começar a construção, ele já está empilhando, ele já fez um banquinho para ele já está sentado no banquinho que ele mesmo fez com a latinha e ele empilhou na frente, né? E na imagem do lado, as crianças já estão pensando em construir, já não estão com aquela ideia de jogar fora, né? Jogar no colega, eles também já estão pensando em começar a construir, né? São as ações, que eles mudam as ações. É a forma de brincadeira, de jogo, que já começa a mudar a partir dessa etapa. O Felipe fala muito em jogar na cabeça, parece que é de outro mundo, mas é assim mesmo, né? No começo, meu pai amado, é jogar mesmo, no teto, na cabeça, no chão. Eles gostam de ver o efeito, né? Pode passar, por favor. Olha que bacana.
Lembrando que é muito importante a interação do professor com as crianças. Tá? Aqui o professor, ele além de organizar o espaço para realizar esse jogo, essa atividade, ele também está interagindo com as crianças. Então é de suma importância o papel do professor interagir com a criança, não só montar o local e deixar com que as crianças façam. É importantíssima a interação dele. Né? Aqui a gente pode observar que as crianças, além de estar fazendo a atividade, o professor ele está interagindo com elas, brincando e realizando a atividade também. Né? Então, é um conjunto, é a relação adulto e criança em uma atividade única. Então, isso daí é muito importante para o professor também. Tá ok? Pode passar, aí, Fê, só para resolver um negocinho aí. Essa parte da sua. Aqui também a gente pode ver que é a importância, a interação, relação adulto e criança, né? Que tem uma assistente e tem outro professor, então eles estão interagindo junto. Pode passar. Aqui é a vivência da Isabela. A gente pode observar o quê? A Isabela, os pais, eles estão contando uma história para a Isabela, e a Isabela, com todo esse carinho, com todo esse amor, ela está transmitindo para o pai o que ela está vendo no livro. Eu vou pedir para passar para mim, vocês vão prestar bastante atenção, porque a ação da criança é muito rápido. Então, passa para mim, fazendo favor, o vídeo. Como que o lobo mal faz, Isabela? Sopra. Vou soprar e derrubar a sua casa. Sopra. Olha que bacana. Você repete para mim de novo. Olha que bacana. O pai está contando para a criança a história e ela já está transmitindo o que ela sabe. Ela está soprando a casa do lobo, ela está batendo na porta para o lobo mal não entrar. Então, a criança, nessa etapa, ela já está entendendo e ela já está transmitindo o que ela sente. Passa para mim de novo, fazendo favor, o vídeo. Foi bem rapidinho. Como que o lobo mal faz, Isabela? Sopra. Vou soprar e derrubar a sua casa. Sopra. Então, agora acho que deu para os professores observarem, né, que o quão bacana é a criança já começar a ter essa percepção e já transmitir o que ela está sentindo através da leitura que os próprios pais fazem para elas. Agora eu vou passar para a Regina, que ela vai falar um pouquinho com vocês sobre os jogos simbólicos. O que a gente conversou um pouquinho sobre a Isabela? Algo que o Vygotsky fala bastante. A criança, ela vai aprendendo e ela vai se desenvolvendo. Então, às vezes, a gente acha assim, não, primeiro a criança tem que aprender, né? Ela ainda nem fala, ela ainda não anda, por que eu vou propor essa atividade para ela? Né? Então, mas é propondo atividade, é propondo experiências, é ampliando o repertório que as crianças vão aprender. Então, elas aprendem e se desenvolvem, não é o contrário. Primeiro eu vou deixar desenvolver, depois que eu vou propor atividade. Então, olha a importância que tem de ampliar o repertório. Isabela ainda não fala, mas ela já conseguiu fazer, ela já se comunicou assoprando, fazendo boom, né? Porque está sendo ali estimulada, porque está tendo oportunidade, como todas essas outras crianças que o Felipe mostrou lá nos outros slides. E elas vão aprendendo conforme vão desenvolvendo. Aliás, elas vão desenvolvendo conforme vão aprendendo. Aí, esse jogo de construção, ele começa a ter uma estreita relação já com o jogo simbólico, né? Porque ali a criança bebezinho já experimentou, ele já está ali brincando com o adulto, imitando o adulto, copiando o que o coleguinha faz. Então, ele já começa a fazer uma ponte entre a fantasia e a realidade. Já começa a exercitar a capacidade de pensar. Não que o pequenininho não pensa, mas ele avança, né? Desenvolve o cognitivo. Pressupõe a representação de um objeto ausente. A criança já consegue falar bola e pensar numa bola. A criança pequenininha, não. Você está com uma bola aqui na frente, escondeu,
ela fala, a bola sumiu, ela não consegue entender, ela não tem uma representação. Conforme ela vai passando por essas experiências, esse objeto ausente, ela já consegue ter na mente dela. E começa a ensaiar comportamentos e papéis projetando-se em vida adultas. Ela já vai começar a ver o que o pai faz, a mãe, a família, o professor, e ela começa a imitar, né? Se a mãe está passando roupa, se a mãe está se arrumando o cabelo, se está cozinhando, ela começa a ter essa inteligência já de prestar atenção, querer imitar, porque é dessa forma que ela conhece o mundo, porque é dessa forma que ela aprende. Além de todo do que o Felipe falou, que é experimentando, é convivendo com outra criança, convivendo com um adulto, é ela também vivenciando esses aspectos da realidade que às vezes são até difíceis de elaborar. Às vezes a criança está com tristeza, com medo, com angústia, e o pequenininho não sabe falar. Ele não sabe falar, nossa, estou com uma ansiedade hoje, nossa, hoje eu estou com tanta tristeza, né? Então é por meio dessas vivências, por meio das histórias, o medo do lobo mau, o medo da bruxa, que eles vão trabalhando também essas emoções. Pode passar, por favor. O próximo. E, como sempre, nós gostamos de trazer para ilustrar, né? Essa menininha, que eu acho que é até a Isabela o nome dela também. Não é mais menininha, já tá maiorzinha. Tá passando uma chapinha no cabelo, que com certeza a mãe dela deve usar chapinha, né? Ou mãe, ou tia, não sei. Ela tá muito feliz da vida, passando uma chapinha na frente do espelho. A outra amiga ali tá passando roupa, né? Essa daí não é minha filha, porque minha filha quase não veio passando roupa. A imitação da minha filha não seria essa. Eu não gosto de passar roupa. E as outras crianças, elas já estão imitando, não os adultos, né? Elas já estão imitando papéis de personagens. Uma criança está de chapeuzinho vermelho, olha só. Mas olha o ambiente que o professor preparou. Cabana, roupa, material, teve toda uma preparação. E para a criança poder saber quem é Chapeuzinho Vermelho, para ela poder brincar de lobo mau, de bruxa, de super-herói, de monstros, ela tem que ter conhecimento, né? Então, nós temos que ampliar o conhecimento das crianças. E como que nós fazemos isso? Contando histórias, músicas, fazendo tudo aquilo que o Felipe falou anteriormente, experimentando. Aí elas vão ampliando. Por isso que a gente fala que é sucessivo. O próximo, por favor. No próximo slide tem mais figura. Aí, ó. Sempre o jogo simbólico, né? E sempre a preparação do ambiente. Se tivesse só uma panela ali, daria para esse tanto de criança brincar, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, a quantidade, às vezes de dividir o grupo, né? Porque como nós temos os assistentes, principalmente até o grupo 3, né? Então, às vezes, um grupo está brincando com um tipo de brinquedo, outro grupo com outro, porque a gente, às vezes, não tem material para todo mundo. Mas até isso o professor tem que pensar. Como que eu vou organizar esse ambiente para que ela tenha oportunidade, né? A criança ali já usando o termômetro, porque é algo que elas conhecem, né? Porque é uma das idades que elas mais vão ao médico, né? Porque até os 3 anos pega muita virose, muita gripe. Eu ouvia muito, enquanto eu estava na EMEI, muita palavra de pirona, qualquer coisa dá um de pirona quando a criança está doente, é porque é o que eles ouvem. Então, eles representam o mundo que eles vivem brincando, né? Reproduz o que vem em casa, né, Rê? Às vezes até fatos dolorosos a gente vê, né? Criança sofrendo com ciúmes, pode passar. Quando a mãe está grávida, tem criança que dá soco na cara das bonecas, ela desconta na boneca a raiva que tá, dos ciúmes que tá sentindo, né? Infelizmente, tem até casos mais dolorosos que a gente vê por meio dos brinquedos que as crianças representam, né? Coisas assim, que dá até dor no coração. E ele brincando, a gente fica sabendo até o que está acontecendo em casa, porque eles demonstram. Esse aqui a gente trouxe para ampliar um pouquinho o repertório, né, de vocês,
porque foi algo que eu particularmente nunca tinha visto. Uma ideia para vocês colocarem nas unidades. Então, às vezes, a gente trazendo para vocês, né, só para ampliar o repertório aí, nós fomos fazer uma visita, fomos fazer uma outra coisa na EMEI, que não era tirar foto para nossa formação, e aí encontrei essa pintura na parede. Eu olhei, falei assim, mas como que a criança vai brincar com um negócio que não dá para pegar, né? Será que funciona mesmo? Eu juro que eu duvidei. Desculpa aí, diretora, coordenadora. Eu duvidei que eu pedi para eu ver criança brincando nesse lugar. A hora que eles chegaram, a primeira coisa, a menina foi lá, abriu a torneira. Eu vou guardar pegar esse copo. Quer um cafezinho? Fingia que pegava a xícara, o outro, vou guardar na geladeira. Falei, realmente, eu me enganei. Como que eles amaram esse ambiente, como que essas crianças têm capacidade de imaginação, como que eles vão se desenvolvendo intelectualmente quando você propicia esses ambientes, esses diferenciais para eles. O próximo, por favor. Nessa mesma escola, nós estávamos já em época de pandemia, né? Eu achei legal a gente falar sobre isso, porque mesmo em pandemia é possível a gente trazer todas essas brincadeiras, todos esses jogos que nós estamos falando, né? A intenção ali foi montar uns kits, eu estava trocando umas ideias com a coordenadora, de montar alguns kits, e as crianças não estavam na sala. Vamos montar o kit de cabeleira? Eu tenho isso aqui. Aí eu peguei um creme. Tá acabando meu creme aqui. Vamos pôr esse creme de mão? Ela pegou um frasco de shampoo. A gente estava trocando ideia para montar kits para a escola. Aí eu falei assim, não vamos guardar, não. Vamos esperar as crianças entrarem, deixar um pouquinho aqui, vamos ver como que elas vão, né? E nós duas sentamos, ficamos quietinhas. Elas foram chegando. A criança foi para um lado, onde estava o mercadinho, o outro foi. E esse menino chegou, já foi direto no secador e começou a apertar. Isso não funciona. Ele falava, não funciona. Eu falei, mas e se a gente fizer só de faz de conta? Seca meu cabelo, só fiz assim. Aí ele começou. Aí ele pegou um espelho, falou assim, vê se você ficou bonita. Então a gente vê, né, a interação, como que essas crianças são, é muito, eu acho lindo, porque assim, tem o objeto ali, tem o brinquedo, né, teve uma organização e a interação com o adulto, né, e nisso eles vão aprendendo. Tudo isso aí faz parte do jogo simbólico. O próximo. Por favor. Aí, passando por todas essas etapas, né, que eu e Felipe a gente veio falando, do jogo de exercício, acessório motor, o de construção, as crianças vão se aproximando dos jogos de regras, como nós dissemos, alguns outros atores dão outros nomes, né, jogos de mesa, jogos em grupo, porque o que acontece aí? Após uma crescente capacidade das crianças de exploração, de experimentação, que foi o que o Felipe falou, né? E aí, depois desse jogo simbólico, elas começam a se aproximar mais dos jogos com regras, que os autores colocam que a principal característica é a interação social, porque eles começam a dar conta, já porque eles cresceram um pouquinho, eles já começam a conseguir jogar em grupo. Começam a jogar em grupo, né? Então, o que acontece? Eles já começam a desenvolver a capacidade deles intelectual, começam a aumentar a capacidade de colaboração, de aprender a esperar a vez do outro. Pode passar, por favor. E aí nós trouxemos também, né, algumas ilustrações de alguns jogos, que ali é o jogo, por exemplo, com discriminar cores, um quebra-cabeça. Pode passar. A criança com amarelinha. Pode ir passando, que agora a gente só vai explorar algumas fotos. Construindo o nome com o alfabeto móvel. Aqui as crianças um pouquinho maiores já jogando bingo de letras. Aqui o bingo do nome. Olha o lúdico aí que não pode faltar, né? É o jogo e as crianças se divertindo. Então, é a organização, é o planejamento, é a ação do professor que vai fazer a diferença. Pode continuar. Uma trilha.
pode continuar. Ó, o jogo da Joaninha, que eles gostam muito, que é por tampinha, com o dado, né? Entra aí relação de quantidade, contagem, números. Aqui teve uma formação de outros técnicos que os professores construíram jogos, né? Tem ali carrinho, tem ali quebra-cabeça, jogo de memória. Então, a gente não quer dizer que é só bingo de nome, que é só letra, né, que a gente vai estar usando. São várias as possibilidades. Porque o jogo, ele também tem suas características do que desenvolve nas crianças, que é a atenção, a concentração, questão de valores, né? Então, o jogo pelo jogo, ele já tem aprendizagens. E, às vezes, tem as aprendizagens específicas, quando eu quero ampliar o conhecimento das crianças em relação às cores, em relação ao mundo social. Então, o jogo ele pode entrar em todos os campos de experiência e ainda garantir os direitos de aprendizagem. O que está na mão mesmo é do professor. Esse jogo pode ser o jogo pelo jogo, criança escolher e jogar. Ele pode ser o jogo como um recurso pedagógico. Ele pode ser usado até no momento de uma avaliação, se você quiser. O que é importante mesmo é você ter claro o objetivo, ter planejamento, ter a ação do professor, a preparação do ambiente e a construção desses jogos. O próximo, por favor. E essa aqui foi uma das perguntas que muito apareceram para nós dos professores. E quando nós fomos montar a live no ano passado, chegaram muitas perguntas, e nós tentamos respondê-las todas, eu e Felipe, com os nossos slides. A gente pegou tudo que vocês queriam saber, a gente tentou falar. Não sei se ficou alguma coisinha de fora, mas nós vamos ter o fórum. E aí nós fomos ler e também conversar com um profissional, um psicólogo, né? Ajuda a gente um pouquinho em relação a isso. Relação diante da derrota. Muitas professoras falaram, tem criança que não sabe perder, tem criança que fica brava, tem criança que não quer jogar, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Toda derrota no jogo provoca na criança reação de revolta. Normal, tranquilo. Fazer julgamentos não auxilia esse processo. A criança ficou brava, bateu a mão, jogou, não quero mais. Não adianta julgar, isso é feio, esse comportamento não se faz, né? Não. Diante dessas reações, o que o adulto pode fazer? Pode dar sugestões de conduta, ajudando a superar, né? Que nós vamos jogar uma vez, semana que vem joga de novo, uma hora você perde, uma hora você joga, você tem que buscar estratégias, né? Precisa de tempo para aprender, não vai ser no dia, é contínuo. E aí eu pergunto para todo mundo aqui, quem que gosta de perder? Quem que gosta de ter frustração de perder, não é? Nem nós. Então, mas é que a criança fique feliz perdendo. O que ela precisa é controlar suas emoções. E isso ela vai aprender no dia a dia, né? No dia a dia, continuidade, que o Felipe falou, não é uma vez só que você dá, né? Quando você vai apresentar um jogo, você apresenta uma, você joga duas, você joga três. Quando, o Felipe, que é professor de educação física, quando vai fazer uma brincadeira, não é na primeira vez que todo mundo já entende a regra e já vai dar tudo certo. Joga uma, brinca duas, brinca três, brinca quatro, né? E vamos para o próximo. Felipe quer falar essas duas últimas frases que nós achamos bem legais, para depois finalizar com uma professora, né, fazendo um relato. Nós pegamos essa frase que eu acho que encaixa no momento em que nós estamos também, Regina, e é uma frase que fala muito sobre o jogo na educação infantil, né? O jogo é uma linguagem das principais formas de relação da criança consigo mesmo, com os demais e com os objetos do mundo em que a rodeia. Fabian Mariotti. Então, foi uma frase que nós achamos bem bacana para estar transmitindo para vocês. Tá bom, professores? É professor de educação física, porque o Felipe gostou, né? Tudo a ver com ele. Exatamente. Pode passar, por favor. E aqui a imagem já representa também muita coisa para nós, né? E deixamos mais essa última frase para vocês pensarem bastante, né? O jogo é uma atividade barulhenta e a escola não pode defender a hegemonia do silêncio, tá?
Então, deixa as crianças brincarem, é o momento delas se libertarem, é o momento de descoberta para as crianças. Pode gritar, pode pular, pode jogar no chão, pode bater, é o momento delas. Então, a escola tem que respeitar e tem que entender que é o momento de descoberta dessas crianças, tá bom? Legal. E é o que você falou, aí diz tudo, né? Aí tem preparação do ambiente, relação da criança com o objeto, relação da criança com outra criança e os adultos, né? Acho que sou até eu que estou ali, meio gordinha ali, mas sou eu. Então, essa foto aí representa tudo que a gente queria falar, né, Felipe? O eixo norteador da educação infantil. As interações e as brincadeiras. E o jogo, ele é muito favorável para que isso aconteça. Próximo. Nós convidamos uma professora da rede, né? Então, não adianta falar assim, é fácil falar, não é da rede. Não, é da rede, atua no grupo 3, em uma escola. Então, assim, bastante respeito, porque a pessoa se expõe para falar. Às vezes, a realidade dela não é a mesma de outra. Às vezes, uma professora de grupo 4 ou grupo 5 fala, mas eu não tenho um assistente, né? Mas como é que eu faço? Mas as crianças são maiores, têm mais autonomia. Cada professor, ele acha uma forma, né, de conduzir. Mas a Elaine vai falar dela, né? Assim como no fórum, vocês vão poder falar de vocês. Então, a gente agradece já a professora desde já, porque acho que nós vamos finalizar com esse vídeo. E, né, peço, assim, bastante respeito mesmo, né, em ouvi-la, que é a concepção dela. Tá bom? Gostaria de agradecer a Regina e ao Felipe a oportunidade de poder compartilhar vivências e experiências a respeito do tema da live, Jogos na Educação Infantil. Gostaria também de agradecer à Secretaria de Educação, em nome de todos os professores, por nos oportunizar as reflexões pedagógicas, momentos de estudo que nos auxiliam ao crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento das nossas práticas pedagógicas, aliando a teoria à prática da vivência na sala de aula. Ao longo do meu trabalho na educação infantil, pude participar de formações pedagógicas a respeito dos jogos. Jogos de construção, jogos simbólicos, jogos de mesa. Esses estudos me mostraram a importância desse recurso na sala de aula, principalmente na educação infantil. Esses estudos também me mostraram a importância de planejar esse recurso. Planejar o tipo de jogo, o espaço, a quantidade de crianças, o tempo. A partir disso, refletir, observar os meus erros, os meus acertos, observar o que deu certo, o que deu errado, registrar, avaliar. Porém, nem sempre, na primeira tentativa, nós conseguimos que tudo saia como a gente imaginava. Ao propor o bingo do nome próprio em uma sala de aula, eu imaginei que na primeira tentativa eles já iriam conseguir jogar. Porém, naquele dia foi tampinha para todo lado e as crianças não entenderam as regras. Diante dessa dificuldade que eu vivi, eu não desisti. Busquei nas formações, nas reflexões, nos estudos, uma forma em que eu pudesse, uma estratégia em que eu pudesse estar encontrando a melhor forma para poder trazer novamente os jogos à sala de aula. Foi então que eu, estudando diante dos estudos, percebi que, num primeiro momento, é necessário que as crianças precisam ser apresentados aos jogos. Na roda, no momento da roda, né? Apresentar para a criança o jogo, mostrar que um jogo tem regra, mostrar se ele é de letra, se ele é de número, como se joga. Num outro momento, trabalhar mais tempo o nome próprio, as letras. Verificar a faixa etária da criança,
como aquela criança aprende, como aquela criança aprende a jogar. E após isso, jogar a primeira vez, depois jogar novamente, ter uma continuidade do processo, uma continuidade do recurso. Jogar em grupos menores, jogar em grupos onde possamos jogar com as assistentes, cada assistente com um grupo, o professor com outro grupo, até que as crianças possam internalizar aquele conhecimento. E dessa forma, encontrando a melhor forma, a melhor estratégia para que as crianças aprendam. O importante é não desistir, mesmo que pareça impossível. Com estratégias, planejamento, avaliação, reflexão, se torna possível atingir os objetivos. Os jogos também podem ser levados às outras linguagens, como na matemática, como na arte, como no conhecimento de mundo. Trabalhar diversos tipos de jogos. E dessa forma, eu utilizo esse recurso continuadamente na sala de aula. Não sabemos tudo. Aprendemos no dia a dia. Aprendemos em nossas formações, com os estudos, com nossas reflexões. Aprendemos com as crianças a fazer o melhor possível para elas. Então, né, Felipe, com o nosso último slide aí, colocando aí o endereço do blog do GEINF. Obrigado pela parceria, Felipe. Obrigado pelo pessoal da Educação Especial, pelos técnicos aí, né, tecnológicos, que nos deram todo apoio. Aí está o telefone, está o blog, estamos à disposição. Se vocês precisarem falar com os técnicos lá da Educação Infantil, estamos todos lá para poder dar todo o apoio que vocês precisarem, for necessário, e nós dermos conta, né? Exatamente, Regina. Espero que nós tenhamos adquirido, levado conhecimento para vocês, que seja enriquecedor para o trabalho de vocês. Foi pensado com muito carinho, tá? Então, nós estamos à disposição lá na Gerência da Educação Infantil, que vocês precisarem, o nosso telefone está aí, tá? Pode passar. Agora o slide acho que chegou no fim. Ah, não, tem Aí, ó. Então, a gente agradece de coração a atenção. um obrigado aí bonitinho, que uma colega nossa que fez para a gente. Um beijo para a Cida Mello. E não vamos esquecer que tem mais coisa aí pela frente, né? Não acaba só aqui o vídeo. Nós temos mais atividades que nós pensamos para vocês e uma boa formação para todos.